Amando a Jesus Cristo. Meditações para a Quaresma. Quarta semana da Quaresma. 31º dia, sexta-feira. Em que consiste a perfeição? Página 168. A perfeição consiste, primeiro, em um verdadeiro desprezo de si mesmo. Em segundo lugar, em uma mortificação completa de nossos próprios apetites. Em terceiro lugar, em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Quem carece de uma dessas virtudes está fora do caminho da perfeição. Por causa disso, um grande servo de Deus disse que é melhor colocar como finalidade de nossas ações a vontade de Deus do que a sua glória, pois, fazendo sua vontade, buscamos também a sua glória. Mas, propondo-nos a glória de Deus, muitas vezes nos enganamos, fazendo a nossa vontade, com o pretexto da glória de Deus. Diz São Francisco de Sales: são muitos os que dizem ao Senhor: eu me dou toda a vós sem reservas, mas são poucos que aceitam a prática desse abandono. Esse abandono consiste em indiferença para receber qualquer acontecimento conforme a divina providência nos mandar, sejam aflições ou consolações, sejam desprezos e injúrias ou honras e louvores. Portanto, é sofrendo e abraçando com alegria tudo que vai contra a nossa própria inclinação que podemos descobrir quem é um verdadeiro servo amoroso de Jesus Cristo. Tomás de Kempis diz: não ama verdadeiramente aquele que não está pronto para suportar todas as coisas por seu amor, seguir em todas as coisas a vontade de seu amor. Pelo contrário, Padre Baltazar Álvares disse que todo aquele que se resigna silenciosamente à vontade divina nas dificuldades, corre velozmente para Deus com pressa. E a Santa Madre Teresa disse: que maior aquisição podemos fazer do que ter alguma prova de que estamos agradando a Deus? E a isso acrescento que não podemos ter uma prova mais certa do que abraçar pacificamente as cruzes que Deus nos envia. Agradamos a Deus agradecendo-lhe por seus benefícios na terra, mas diz o Padre João de Ávila: um bendito seja Deus pronunciado na adversidade vale 6.000 atos de ação de graças na prosperidade. Aqui notemos que devemos receber com resignação não apenas as cruzes que vêm diretamente de Deus, tais como problemas de saúde, poucos talentos, reversões acidentais de alguma coisa, mas também aqueles que vêm indiretamente de Deus e diretamente de nossos semelhantes. Por exemplo, perseguições, furtos, ferimentos. Na realidade, tudo vem de Deus. Davi foi um dia insultado por um de seus vassalos, chamado Semei, que não só o repreendeu com palavras de desprezo, mas atirou pedras nele. Um dos cortesãos teria imediatamente vingado o insulto, cortando a cabeça do ofensor. Mas Davi respondeu: deixai-o maldizer. O Senhor lhe ordenou que maldissesse a Davi, 2 Samuel capítulo 16, versículo 10. Em outras palavras, Deus faz uso dele para me castigar por meus pecados e, portanto, permitiu que me perseguisse com injúrias. Santa Maria Madalena de Pazzi disse que todas as nossas orações deveriam ter como objetivo obter de Deus a graça de seguir sua santa vontade em todas as coisas. Certas almas, ávidas por iguarias espirituais na oração, vão em busca desses banquetes de doces e eternos sentimentos, mas as almas corajosas que buscam sinceramente pertencer inteiramente a Deus, pedem-lhe apenas luz para compreender sua vontade e força para colocá-la em execução, para chegar à pureza do amor.
Para chegar à pureza do amor é necessário submeter a nossa vontade em todas as coisas à vontade de Deus. Nunca se considerem, disse São Francisco de Sales, como chegados à pureza que deveriam ter, contanto que sua vontade não seja alegremente obediente, mesmo nas coisas mais repulsivas à vontade de Deus. Como observa Santa Teresa, a entrega de nossa vontade a Deus o leva a se unir à nossa humildade. Mas isso nunca pode ser obtido exceto por meio da oração mental e de petições contínuas dirigidas à majestade divina e um desejo cordial de pertencer inteiramente a Jesus Cristo sem reservas. O afável coração do meu divino Salvador, coração apaixonado pelos homens, que nos amas com tanta ternura, ó coração digno de governar e possuir todos os nossos corações, gostaria eu que pudesse fazer todos os homens compreenderem o amor que tu lhes tens e as ternas carícias que dispensas àqueles que vos amam sem reservas. Ó Jesus, meu amor, agrada-te em aceitar a oferta e o sacrifício que hoje faço, de toda a minha vontade. Informa-me sobre o que desejas que eu faça, pois estou determinado a fazer tudo com a ajuda de tua graça. Agora, qual é a maneira mais segura de saber e determinar o que Deus requer de nós? Não há maneira mais segura do que praticar a obediência aos nossos superiores e diretores, diz São Vicente de Paulo. Nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que quando obedecemos aos nossos superiores. O Espírito Santo diz: vale mais a obediência do que o sacrifício. Eclesiastes capítulo 4, versículo 17. Deus se agrada mais com o sacrifício que fazemos a Ele por nossa própria vontade, submetendo-o à obediência, do que com todos os outros sacrifícios que podemos oferecer. Em outras coisas, como nas esmolas, nos jejuns, nas mortificações e assim por diante, damos o que é nosso a Deus, mas dando a nossa vontade, é a nós mesmos que damos. Quando damos os nossos bens e as nossas mortificações, damos em parte, mas quando damos a nossa vontade, damos tudo a Ele. Por isso, quando dizemos: Senhor, faze-me saber pela obediência o que me pedes, pois desejo cumprir com tudo, não temos mais nada a oferecer a Ele. Quem, portanto, se entrega à obediência, deve afastar-se totalmente da própria opinião. São Francisco de Sales disse: cada um de nós tem suas próprias opiniões, e isso não se opõe à virtude. O que se opõe à virtude é o apego que temos a nossas opiniões. Lamentavelmente, esse apego é a coisa mais difícil de abandonar. Por isso, há poucas pessoas totalmente entregues a Deus. Poucos se submetem totalmente à obediência. Existem algumas pessoas tão afetuosamente apegadas à sua própria opinião que, ao receber uma obediência, embora a coisa ordenada atenda à sua inclinação, pelo fato de ser ordenada, perdem todo o desejo de executá-la. Não encontram prazer em nada a não ser em seguir os ditames de sua vontade individual. Quão diferente a conduta dos santos! Sua única felicidade decorre da execução do que a obediência impõe. Santa Joana de Chantal disse certa vez que as filhas que poderiam passar o dia de recreação da maneira que quisessem. Quando a noite chegou, todos foram até ela, implorando sinceramente que nunca mais lhes concedesse tal permissão, pois nunca haviam passado um dia tão cansativo como aquele em que foram libertas da obediência. É uma ilusão pensar numa ação possivelmente melhor do que cumprir a obediência ordenada, diz São Francisco de Sales. Abandonar uma ocupação dada pela obediência para nos unir a Deus pela oração, pela leitura ou pelo recolhimento, seria afastar-nos de Deus para nos unir ao nosso amor próprio. Santa Teresa acrescenta, além disso, que quem realiza qualquer trabalho, mesmo que seja espiritual, mas contra a obediência, certamente trabalha por instigação do demônio e não por inspiração divina, como talvez pense. Ela diz:
A inspiração de Deus vem sempre acompanhada, as inspirações de Deus vêm sempre acompanhadas da obediência. No mesmo sentido, diz, Deus não requer nada mais de uma alma que está determinada a amá-lo que a obediência. O padre Rodrigues diz, um trabalho feito por obediência supera qualquer outro que possamos imaginar. Erguer uma palha do chão por obediência é de maior mérito do que uma oração prolongada ou uma disciplina de sangue por nossa própria vontade. Isso fez com que Santa Maria Madalena de Pazzi dissesse que preferia se engajar em um exército de obediência do que em oração. Na obediência estou certa da vontade de Deus, ao passo que de forma alguma estou tão certa disso em qualquer outro exército. De acordo com todos os mestres espirituais, é melhor deixar de lado qualquer exercício correção. Isso fez com que Santa Maria Madalena de Pazzi dissesse que preferia se engajar em algum exercício de obediência do que em oração. Na obediência, estou certa da vontade de Deus, ao passo que de forma alguma estou tão certa disso em qualquer outro exercício. De acordo com todos os mestres espirituais, é melhor deixar de lado qualquer exercício devoto pela obediência do que continuá-lo sem obediência. A Santíssima Virgem Maria revelou a Santa Brígida que aquele que renuncia a alguma mortificação pela obediência colhe um lucro duplo, pois já obteve o mérito da mortificação pela boa vontade de fazê-lo e ganha o mérito da obediência pela renúncia. Um dia, o famoso padre Francisco Arias foi ver o padre João de Ávila, seu amigo, e o encontrou pensativo e triste. Perguntou-lhe o motivo e recebeu esta resposta: felizes são vocês que vivem sob obediência, seguros de fazer o que Deus quer. Quanto a mim, quem me garante ser mais agradável a Deus, percorrer as aldeias ensinando os pobres camponeses, do que ficar parado em um confessionário atendendo os que chegam? Quem vive sob obediência tem a certeza de que tudo o que faz para obedecer é conforme a vontade de Deus e é aquilo que mais agrada a Ele. Que sirva de consolo para todos aqueles que vivem sob obediência. Para que a obediência seja perfeita, devemos obedecer com a vontade e o julgamento. Obedecer com a vontade significa obedecer espontaneamente e não por coação, à maneira dos escravos. Obedecer com o julgamento significa conformar o nosso juízo com o do superior, sem discutir o que é ordenado. Santa Maria Madalena de Pazzi comenta: a obediência perfeita exige uma alma sem julgamento. Com o mesmo propósito, São Felipe Neri disse que, para obedecer com perfeição, não bastava executar a coisa ordenada, mas deveria ser feito sem discutir, tendo como certo o que nos é ordenado, tendo como certo que o que nos é ordenado é para nós a coisa mais perfeita que podemos fazer, ainda que o contrário fosse melhor diante de Deus. Isso é válido não apenas para os religiosos, mas também para os leigos que vivem sob obediência de seus diretores espirituais. Que peçam ao seu diretor que oriente sobre as regras, tanto espirituais como temporais. Assim farão o que é melhor, disse São Felipe Neri. Os que desejam progredir no caminho de Deus submetam-se a um confessor prudente, a quem devam obedecer como estando no lugar de Deus. Assim fazendo, temos a certeza de não ter de prestar contas a Deus das ações que realizamos. Ele disse ainda que devemos colocar fé no confessor, pois o Senhor não permitirá que se engane, que nada é tão seguro para cortar todas as armadilhas do diabo como fazer a vontade dos outros na execução do bom, e que não há nada mais perigoso do que desejar nos dirigir de acordo com a nossa fantasia particular. Da mesma maneira, São Francisco de Sales diz, ao falar da direção espiritual como meio de caminhar com segurança no caminho da perfeição:
Esta é a máxima de todas as máximas. Busque como quiser, diz o devoto Ávila. Nunca encontrará tanta certeza à vontade de Deus como no caminho desta humilde obediência, tão recomendada e praticada por todos os antigos servos de Deus. A mesma coisa é afirmada por São Bernardo, São Bernardino de Siena, Santo Antônio, São João da Cruz, Santa Teresa, João Gerson e todos os teólogos e mestres da vida espiritual. E São João da Cruz disse que questionar esta verdade é quase duvidar da fé. As palavras do santo são: não ficar satisfeito com o que diz o confessor é arrogância e falta de fé. Entre as máximas de São Francisco de Sales estão as duas seguintes, mais consoladoras para as almas escrupulosas. Em primeiro lugar, nunca se perdeu uma alma verdadeiramente obediente. Em segundo lugar, devemos ficar satisfeitos ao ouvir nosso diretor espiritual que vamos bem, sem procurar saber como. É o ensino de muitos doutores, como de Gerson, Santo Antônio, Cayetanos, Navarros, Sanches, Bonacina, Cordóvios, Castropalau e os doutores de Salamanca, que o escrupuloso é obrigado, sob estrita obrigação, a agir em oposição aos escrúpulos, quando de tais escrúpulos há razão para aprender um dano grave que acontece à alma ou ao corpo, como a perda da saúde ou do intelecto. Portanto, as pessoas escrupulosas devem ter maior escrúpulo em não obedecer ao confessor do que em agir em oposição aos seus escrúpulos. Resumindo, portanto, tudo o que foi dito neste capítulo, nossa salvação e perfeição consistem, primeiro, em negar a nós mesmos. Segundo, em seguir a vontade de Deus. Terceiro, orando a Ele sempre para nos dar forças para fazer tanto um como o outro. Afeições e orações. Jesus, além de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Tu és a rocha de meu coração e minha herança eterna. Redentor meu, digno de ser amado infinitamente, descestes do céu para vos dar todo a mim. A quem devo procurar na terra ou no céu, senão a vós, o maior bem, o único bem de ser amado? Sede, portanto, o único Senhor de meu coração, apossai-vos dele, que a minha alma só a vós ame, a vós obedeça, a vós procure agradar. Desfrutem os outros das riquezas deste mundo, mas eu quero só a vós. Sois e sereis minha riqueza nesta vida e na eternidade. Dou-vos, meu Deus, inteiramente meu coração e toda a minha vontade. Ela vos foi rebelde em tempos passados, mas agora eu consagro toda a vós, Senhor. Quereis que eu faça? Dizei-me o que quereis de mim e ajudai-me, porque eu quero fazer tudo. Disponde de mim em todas as minhas coisas, como for do vosso agrado. Tudo aceito, a tudo me conformo, Jesus. Merecedor de um amor infinito, amaste-me até morrer por mim. Eu vos amo de todo o meu coração. Mais do que a mim mesmo, em vossas mãos entrego a minha alma. Hoje renuncio a tudo e ofereço em vossas mãos, entrego a minha alma. Hoje renuncio a tudo o afeto mundano, a toda criatura, e me entrego toda a vós. Aceitai-me pelos méritos de vossa paixão, tornando-me fiel até a morte. Meu Jesus, de hoje em diante quero viver só para vós. Não quero amar senão a vós, nem buscar outra coisa senão cumprir a vossa vontade divina. Assisti-me com vossa graça, ajudai-me, socorrei-me, Maria, minha esperança, com vossa proteção. Amém.